Hoje nós vamos falar sobre como neutralizar as vozes dos sabotadores. Como neutralizar essas vozes. Nós temos falado muito sobre identificar, reconhecer as ações desses sabotadores. E hoje nós vamos entender como neutralizar. Eu sei que nas outras aulas eu já fui falando um pouquinho sobre isso, né? Eu já fui entregando para vocês algumas chaves de como agir, de como trabalhar contra esses sabotadores dentro das nossas emoções e da nossa mente. Amém? E eu quero já começar falando aqui sobre algumas mulheres que venceram. Então, a primeira mulher, Esther. Esther venceu o medo e a insegurança. Lembra que essa é uma reação de um sabotador no nosso medo, ou nas nossas emoções? O medo e a insegurança, o medo de se expor, o medo de morrer. O medo, ele é algo que mexe com as nossas emoções, né? E ela poderia ficar calada, achando que não ia acontecer nada com ela. Vocês conhecem a história de Esther, mas ela decidiu se posicionar. Ela decidiu vencer aquele pensamento negativo. Claro que teve, né? Ela teve um líder que a orientou e a confrontou, e o papel do líder é esse mesmo. O papel do líder, o papel do pastor é esse, de confrontar. E aí eu quero perguntar para você. Em algum momento, você questiona os seus próprios pensamentos? Quando vem pensamentos na sua mente, você questiona esses pensamentos? Você se pergunta por que aquilo está na tua mente? Por que você está sentindo isso? Isso é algo muito importante que nós temos que fazer sempre. Sempre nós temos que fazer, porque lembra lá atrás que eu disse que nós somos corpo, alma e espírito, e que os sabotadores reagem dentro de nós, dentro dessas áreas. E nós estamos recebendo estímulos de todos os lados, o tempo todo. Quem dera se nós tivéssemos um filtro automático e conseguíssemos filtrar apenas aquilo que é divino e não aquilo que é de Adão, que é da humanidade. Quem dera, mas é complicado. Você precisa sempre estar questionando os seus pensamentos. E foi isso que o líder dela fez com ela. Questionou aquele pensamento, aquela ação dela. Eu não posso falar com ele porque o rei já não me procura há muito tempo, eu não tô tendo relacionamento com ele, a gente não tem conversado. E aí o líder confrontou aquela ação, aquele pensamento. E esse é o primeiro ponto que eu quero levar você a compreender. Você questiona seus pensamentos? Quando vem alguma coisa que mexe com você, você pensa, será que isso é de Deus? Será que isso não é da minha carência? Será que isso não é porque eu passei por isso na minha infância? É se questionar, tá? A segunda coisa esteja alimentado espiritualmente e alinhe-se às verdades segundo a palavra de Deus. E aí eu vou fazer uma ponte com Ana, mãe de Samuel. Ana, enquanto ela estava sendo alimentada pelas irritações de Penina, enquanto ela ficava ouvindo aquilo de Penina, e dos seus sabotadores de vitimismo, né? Porque o vitimismo é um sabotador também. Lembra que nós tivemos uma aula só sobre vitimismo? E enquanto Ana ficava lá se vitimizando, né? Ai, não tenho filho. Ai, Deus não me ama. Eu sou uma mulher que não tem filho. Ai, não sei o quê. Ana ficava assim, se alimentando desse sabotador, se alimentando disso. Aí ia lá o marido e dava um presente a mais pra ela, ficava mais tempo com ela, pra alimentar aquela dor. Ela ficava alimentando a dor dela. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós ficamos alimentando a dor e não procuramos a cura. E você precisa se alimentar espiritualmente, alinhada com a verdade de Deus, com a verdade da palavra de Deus. E quando Ana despertou e falou, opa, peraí, eu vou lá no altar. E aí ela foi lá no altar, ela se derramou, ela se humilhou diante de Deus e fez um compromisso com Deus. Fez um voto com Deus. Olha como isso é forte. E se você olhar todas as histórias da Bíblia, você vai perceber que sempre é marcado por um voto. Sempre. Sempre, sempre. Cada vez que um homem ou uma mulher quer mudar a sua história, ela faz um voto, ela se compromete. Porque qual que é a força do voto? É o compromisso. É uma aliança. E foi isso que Ana fez. Ana fez uma aliança com Deus. E essa é a verdade da Bíblia. Essa é a verdade da palavra de Deus para nós. Se alimente espiritualmente. Busque na palavra as verdades de Deus sobre você. Sobre quem você é em Deus. Amém? Maria Madalena. Maria Madalena venceu o passado e a culpa. E eu imagino que a guerra que essa mulher passou na mente dela. E eu já quero trazer para nossa realidade. Porque nós enfrentamos, a maior guerra que nós enfrentamos é na nossa mente. Sabia?
A maior guerra que nós enfrentamos não é uma guerra espiritual, também, uma guerra natural. Não, é na nossa mente, gente. Porque Satanás fica lançando setas de culpa. Culpa, mas você foi rejeitada. Mas você é tímida. Mas você tem certeza, olha quem você é. Você acha que vão te dar atenção? Então, o terceiro ponto é vigiar-se o tempo todo. Vigia. Vigia. A Bíblia fala, a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que vigiar o tempo todo. E esse vigiar o tempo todo, com certeza, é para não cair. Mas aonde a gente cai primeiro? Na mente. O primeiro lugar que a gente cai é no pensamento. Quando você começa a duvidar, quando você começa a procrastinar nos seus pensamentos, quando você se permite pensar coisas que não agradam a Deus, porque lá ninguém tá vendo. Na nossa cabeça é assim, né? Ninguém tá vendo, ninguém pode acessar nossos pensamentos, ninguém pode acessar nossos pensamentos a não ser Deus. Só Deus pode acessar nossos pensamentos. Nem o diabo pode acessar, ele fica jogando seta lá, mas ele não sabe o que você tá pensando. Ele não é onisciente. O único que é onisciente é Deus, ele sabe o que você tá pensando. Por isso que você precisa se vigiar. Porque o pensamento é algo perigoso, então você precisa se vigiar o tempo todo. E eu imagino que Maria Madalena, quantas foram as setas que foram lançadas nos pensamentos dela para ela permanecer firme. E Maria Madalena foi uma das mulheres que ficaram com Jesus até o final, até a crucificação. Até a crucificação. Ela venceu o passado, ela venceu a culpa, ela venceu. Por quê? Porque ela recebeu uma nova identidade. Amém? O propósito dela. Maria Madalena recebeu a identidade de Cristo sobre ela. E é isso que você precisa fazer. É isso que nós precisamos fazer sempre. Todas nós carregamos uma história. Todas nós temos algo difícil que enfrentamos do nosso passado. Mas você não pode ficar presa no teu passado. Do que fizeram, do que você fez, do que você cometeu. Mas se permitir ser transformada todos os dias. E conhecer Jesus. E quando tiver muito difícil, gente, quando tiver muito difícil, meninas, escutem que eu vou dizer algo pra vocês. Quando estiver muito difícil de vencer um pensamento sabotador, vai pra cruz, se humilha, reconhece. A melhor coisa, gente, pra você vencer é a humilhação diante de Deus. É você se humilhar diante de Deus e falar pra Deus aquilo que tá te incomodando. Reconhecer, Senhor, eu tô tendo esse pensamento negativo. Senhor, eu tô pensando em mentir, eu tô pensando no pecado. Reconhecer que você está com desejo pelo pecado. E falar, Senhor, me ajuda a vencer isso. E ir pro lugar certo. E se você não conseguir falar com sua líder, falar comigo, nós estamos aqui para ajudar vocês a vencer. Hoje tem muitas batalhas que eu consigo vencer sozinha, porque eu fui criando casca grossa. A gente vai criando casca grossa, gente. E a gente vai aprendendo a vencer sozinhas. Mas tem muitas coisas que, nossa, muitas mesmo, que eu corri e pedi ajuda para minha líder, para minha bispa. E eu falei, bispa, eu tô tendo esse sentimento, tô tendo esse pensamento, por mais vergonhoso que fosse. A melhor coisa, gente, que você pode fazer é confessar uma dificuldade, uma limitação que você tem. Porque a partir do momento que você faz isso, você derruba um gigante dentro de você e você permite que Deus haja. Amém? Então, o próximo ponto é, mesmo com medo, continue agindo. Não pare. Não pare. Amém? Continue agindo. E aqui a gente vai falar sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana venceu a sua vergonha, a sua rejeição. Vocês também conhecem a história dela. Ela ia buscar água num horário que ninguém ia, para ela não se encontrar com ninguém. Ela evitava todo mundo, porque todo mundo conhecia a história dela, ela mesma sabia quem ela era, né? E tinha uma baixa autoestima, e se sentia sempre minimizada, tinha vergonha, se isolava. E o que aconteceu? Ela teve um encontro com Jesus, e uma mulher que era a vergonha da cidade, passou a ser a voz da cidade. Ela venceu um sabotador de vergonha, de culpa, de rejeição, de isolamento, e ela não parou. Mas ela não parou por quê? Porque ela encontrou Jesus. Ela se permitiu. E Jesus abriu primeiro para ela. Antes de falar para todo mundo quem ele era, Jesus falou primeiro com ela. Para essa mulher. Para essa mulher. Então, mesmo com medo, eu fico pensando, né? O que no caminho do poço até a cidade, quanta coisa passou na cabeça dessa mulher? Quanta coisa passou na cabeça dela? Será que vão me ouvir? Será que vão acreditar em mim? Olha quem eu sou, olha o que eu já fiz. Será que vão? E ela não parou por causa disso. Ela apenas continuou. Então, mesmo com medo, continue. Continue agindo. Se Deus falou com você, em alguns momentos, você vai ter medo. Eu confesso pra vocês que dessa vez que eu fui pra Brasília foi muito difícil, gente. Muito, muito, muito difícil mesmo. Eu não sei porquê. Não sei se é porque eu fiquei mais tempo sem ir, enfim, né? Deixar as crianças, deixar a casa.
Ai, meu Deus, a vontade era de não ir, falar a verdade pra vocês. A vontade era de não ir, assim, eu não sei o que tava acontecendo, assim, comigo internamente, né? E se eu quisesse, se eu falasse pro Luiz, olha, eu não vou, pronto, eu não vou, né? Mas eu não deixei que aquele sentimento me parasse e roubasse de mim o que eu recebi lá. O que eu recebi lá e o que eu tenho recebido de Deus, a palavra, Deus me entregou uma palavra profética lá. E aí eu entendi, então aquele sentimento é porque eu ia receber algo sobrenatural e eu não estava entendendo. Então continue agindo. Se Deus deu um negócio pra você, se Deus deu uma promessa pra você, às vezes Deus falou, olha, eu vou salvar tua casa, vou salvar teus filhos, vou salvar teu marido, vou salvar seus familiares. E aí você olha e você pensa assim, impossível, olha minha filha, olha meu filho, olha meu marido. Como? Como que isso não tem como? Tem sim. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E o que você precisa fazer é continuar crendo, mesmo nas dificuldades, mesmo nas circunstâncias, mesmo nos problemas. Amém? Agora, quero falar sobre Débora. Débora, ela foi uma mulher, Débora foi uma juíza, foi uma líder do povo de Deus. E ela foi uma mulher além do seu tempo, porque ela venceu o medo de liderar. E esse é o medo que muitas nós temos. Ela venceu uma limitação, porque naquela época, né, a liderança era dominada por homens, e ela foi levantada por Deus como juíza. Como juíza. E imagina uma mulher no meio de um monte de homens e tendo que ter autoridade e posicionamento. Quando nós vencemos uma limitação, entendendo que o Senhor é quem faz, nós abrimos espaço. Nós abrimos espaço dentro do nosso coração, nós abrimos espaço e vencemos um sabotador. Vencemos um sabotador. Não é algo fácil, gente. Não é algo fácil. Mas aqui, Débora criou algo novo. Ela deixou um legado. E o quinto ponto que eu quero definir para vocês é sobre hábitos. Crie novos hábitos. Você precisa aprender a criar novos hábitos. Se você continuar com os mesmos hábitos, os sabotadores vão continuar com os mesmos canais de acesso à sua mente, às suas emoções. Então, quais são os hábitos? Começar um exercício físico, que seja em casa, faz aí 10 agachamentos todo dia. Pega aí um pacote de feijão em cada braço e faz algo novo. Cria alguma coisa nova. Débora foi algo novo, inovador para aquela época. E Deus usou aquilo para libertar o povo de um opressor. E é isso que eu quero trazer para vocês, né? Nesse ponto. Crie novos hábitos para se libertar daquilo que te oprime. Quais são os novos hábitos que você pode criar? Uma leitura, melhorar seu devocional, fazer um exercício físico, passar mais tempo com você mesma. São tantos hábitos que você pode criar, que você pode fazer, que você pode desenvolver para você mesma. Amém? E outra, né, gente? Faz uma listinha. Essa daqui não é a tarefa, tá? Mas é uma sugestão para você melhorar a tua vida, a tua emoção. Faz uma listinha de hábitos ruins que você tem. Porque todas nós temos. Quais são os hábitos ruins que você tem? Às vezes você tem um vício, né? Às vezes você tem um vício, não é vício só de bebida, de cigarro, ou de qualquer coisa do tipo, não é só isso. Mas é um vício de um pensamento, é um vício de fofoca, é um vício de assistir coisas que não se deve. Quais são os hábitos que você olha e fala assim, nossa, isso aqui eu acho que não é legal pra mim, mas você também não para de fazer, né? Faz uma lista desses hábitos e vai anulando, vai falar, isso daqui eu vou parar de fazer, isso aqui eu vou parar de fazer. O último ponto é respeite o processo. E aqui eu quero ler um texto com vocês, anotem aí, que está em Mateus 11, 28, 30, que diz o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. É leve, tava com a Bíblia aberta aqui. Então, o processo de você descarregar, de você liberar o fardo, de você deixar Deus trabalhar, é um processo. Não é algo que é fácil, mas é possível. Você descansar, você depender, você permitir que Deus haja no seu interior, no seu emocional. Então, a aula de hoje é para que você aprenda que é possível e você pode sim calar e anular, neutralizar todas as vozes dos sabotadores na sua mente. Amém? Nós não somos perfeitas e é possível sim nós vencermos todos eles. Amém? E a tarefa de vocês é: identifique os pensamentos recorrentes de sabotagem e crie um hábito saudável. Identifique o pensamento recorrente de sabotagem e crie um hábito saudável. E aí você pode aqui fazer um link com essas mulheres.
Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar um material para vocês aqui, das mulheres, né? Bem bonitinho. Para vocês fazer um link. Quem você é? Qual é o exemplo que você precisa hoje, né? Você precisa vencer o quê? Vencer a culpa, o passado, o medo, a insegurança, vencer o isolamento, a vergonha, a tristeza, a comparação, a sensação de incapacidade. Qual é o sabotador que você precisa vencer? E pensar, eu sou igual Débora, preciso vencer a minha incapacidade, a minha sensação de incapacidade. Eu sou mulher, hoje eu tô como uma mulher samaritana, preciso vencer a vergonha, o isolamento. Fazer esse link para tua vida. Amém?